Só vamos lá, as notícias dessa sexta-feira, dia 14. Olha só, eu começo mostrando que o dólar hoje desabou, né? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no pregão hoje, e ele já encostou em R$ 5,70. E aí eu relembro que nisso aqui o Haddad pode tirar onda, né? Porque ele falou no dia 17 de janeiro, quando o dólar estava lá, chegou a marcar 6,30, ele disse, olha, eu acho que tá caro. Eu não compraria nada acima de 5,70. Ele falou exatamente 5,70. Então o dia de hoje é um marco. Eu não sei, porque o câmbio não é fixo no Brasil. O patamar que o dólar se estabiliza é um patamar que depende de variáveis que nós não controlamos, né? E uma delas é o juro externo, as condições geopolíticas, tem uma série de coisas que afetam o preço do dólar. Se eu dissesse que hoje eu compraria dólar a 6, não. Eu não compraria acima de 5,70. Eu não compraria. Esperando que ele chegue... Na minha opinião, qualquer coisa acima de 5,70 é caro. Para as condições de fundamento, para os fundamentos da economia brasileira hoje, eu não compraria. Fiz questão de colocar o vídeo aqui porque eu me lembro que isso foi muito ridicularizado, essa fala da Haddad, tá? Eu me lembro, inclusive, que na época se falava muito de dólar a R$7, né? Não se falava que o dólar ia de 6,30 para 5,70 em questão de semanas. Se falava o contrário, olha, ele vai subir para 7 e tal. Então o pessoal que quebrou a cara nessa. Bem, mas seguindo aqui, pessoal, saiu esse Datafolha, tá? A aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os seus mandatos. Queda de 11 pontos percentuais em 2 meses é inédita. Reprovação à gestão vai de 34% para 41%. Eles dizem aqui, Lula colheu a pior avaliação de sua vida como presidente. A pior avaliação anteriormente havia sido de 28% de ótimo e bom entre outubro e dezembro de 2005, no auge da crise do mensalão, em seu primeiro mandato. A opinião aqui é o seguinte, pessoal, eu acho que isso aí coroa, né, o trabalho desastroso do Paulo Pimenta como ministro da comunicação, né? Isso aí coroa todo o período que o Paulo Pimenta... Porque é o seguinte, quando os números avassaladores que o governo teve em 2023 na economia, né, inflação de alimentos baixíssima, crescimento alto da economia, menor desemprego da história, quando naquele momento o governo não colheu nenhum benefício na popularidade com a economia muito bem, eu já sabia que ali, olha, se o governo atravessar qualquer dificuldadezinha, a oposição iria jantar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando chegou 2024 e veio aquela inflação de 7,5% dos alimentos, ali a oposição soube trabalhar bem esse assunto, etc. Agora, se fosse do governo, tá? Eu não sairia tomando medidas, digamos, populistas agora, sair distribuindo dinheiro e tal para subir a popularidade, não. Primeiro, falta muito tempo, isso é uma constatação, tá? Falta muito tempo para a eleição ainda. Eu vou relembrar, acho que nesses momentos é importante isso, né? Relembrar alguns episódios do passado. Olha só, o próprio Datafolha mencionou que a pior avaliação do Lula era aquela do final de 2005. Lembrando, ele tinha eleição logo ali, um ano, né, menos de um ano depois. E nessa época, a pesquisa dava que o Serra ficaria 7 pontos à frente do Lula. Bem, um ano depois, o Lula venceu essa eleição fácil, tá? Fácil, quase, por um pouquinho não venceu no primeiro turno, inclusive. E outro exemplo mais recente foi o Bolsonaro, tá? Porque o Bolsonaro, ele virou 2021 para 2000, ele entrou no ano da eleição, da tentativa de reeleição dele, com uma margem entre que aprovava, né, ótimo e bom versus ruim e péssimo, ele tinha um desnível de quase 40 pontos percentuais. Tá? Somente 19%, no Datafolha dava 22% de ótimo e bom, e no IPEC o péssimo e ruim ficava em 56%, no Datafolha 53%. Tá? Então o Bolsonaro entrou no ano da eleição nessa situação. E ele conseguiu, com um mega pacote populista, vocês lembram? 300 bilhões de reais, ele conseguiu subir muito a popularidade dele no ano da eleição, e ele quase venceu, né? Ele perdeu ali por um ponto percentual. Talvez se a eleição fosse 2 semanas depois, ele teria vencido. E inclusive é o que indica as pesquisas, tá? A gente olha, aquela distribuição de dinheiro que o Bolsonaro fez no ano da eleição foi tão avassaladora do ponto de vista eleitoral, que ele tem, olha só, ele entrou no ano, segundo o Datafolha, hein? Datafolha contra Datafolha, ele entrou com 22% de aprovação. Ele termina o ano com 39%, né? E a reprovação dele, que era 53%, caiu para 37%. Então, assim, acho que quem fizer uma análise hoje dizendo que o Lula tá carta fora do baralho, a própria Folha levantou na matéria que vira dúvidas para 2026, eu teria muito
muita calma com uma análise dessas, tá? Porque a máquina na mão no Brasil, ela realmente é um negócio muito... O governo tem... o Bolsonaro provou isso, né? O governo tem muitos instrumentos para subir a popularidade no ano da eleição. Bem, só para fechar, pessoal, tem uma pauta positiva que aconteceu, teve até destaque no Jornal Nacional, essa questão de que o governo anunciou 100% de gratuidade nos 41 medicamentos do Farmácia Popular, tá? Acho que isso aqui, inclusive, é um serviço de utilidade pública, né? Várias pessoas que estão assistindo o vídeo podem até se beneficiar dessa medida. O programa Farmácia Popular passarão a ser distribuídos gratuitamente. Antes da medida, eram 39 produtos de graça. Entraram na lista a dapagliflozina, que é usada no tratamento da diabetes e fraldas geriátricas. Segundo o Ministério da Saúde, todo cidadão brasileiro tem direito aos medicamentos do programa, desde que apresente receita médica no prazo de validade e um documento. O Lula também comentou sobre esse assunto hoje. Todos os remédios que a Farmácia Popular entrega para pessoas que têm o uso do remédio continuado, aqueles que a pessoa precisa... Remédio para pressão, remédio para diabetes. Ou seja, se tem que tomar obrigatoriamente, esses remédios serão distribuídos gratuitamente para todo o povo. Bem, só para dar informação completa, né? Os remédios, eu estou colocando aqui a lista exata dos remédios, remédio para asma, para diabetes, remédio também para hipertensão. Tem também para outras doenças, por exemplo, osteoporose, dislipidemia, isso aqui é para colesterol alto, né? Tem também anticoncepcionais, além de medicamentos para doença de Parkinson, para o glaucoma, rinite e também diabetes mellitus e doença cardiovascular. Tem também produtos, né, não só remédios, fraldão geriátrico, etc. Tem outras coisas lá. Então, é uma medida que, se a comunicação conseguir chegar nas pessoas, que isso aí foi uma questão do governo Lula e tal, pode ser um fator que ajude a subir a popularidade do governo. A outra questão que ajuda a subir a popularidade é essa queda do dólar, porque essa queda do dólar significa inflação de alimentos mais baixa. Tá? Então, são os dois pontos. Eu, se fosse o governo, não entraria em parafuso, tá? Eu teria calma nesse momento, falta muito ainda, né? E aí começaria a olhar essa questão de eleição no final do ano, né, na virada para 2026. Bem, pessoal, e pra gente fechar, eu queria falar mais uma vez daquela oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.